Oi, pessoal, eu sou a Malu Orsini, paciente de linfoma, e hoje eu estou aqui com a doutora Vaneusa, professora de hematologia da Universidade Federal do Paraná, para a gente falar um pouquinho sobre o risco de trombose em pacientes com mielofibrose. Roda a vinheta, produção. Doutora Vaneusa, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale, seja muito bem-vinda. Para a gente começar nosso papo, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é a mielofibrose. Bom dia a todos, né, Malu? Muito obrigada aí, a Abrale, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, mielofibrose é uma doença rara, né, que acomete a medula óssea. É uma neoplasia maligna, né, um tipo de câncer. E a medula óssea vai sendo substituída por fibrose, como se fosse uma cicatriz. E aí, com a medula óssea fibrótica, as células tronco elas não conseguem ficar ali naquele ambiente e se desenvolver. Muitas vezes elas têm que ir para outros cantos, como o baço, o fígado, né, e outros tecidos. Ao mesmo tempo em que muitas vezes as contagens no sangue também caem, porque não há uma formação de células eficaz, porque tudo é substituído por fibrose. Além disso, nessa doença existe uma produção de substâncias no sangue, que a gente chama de interleucinas, que causam também alguns sintomas constitucionais muito importantes, fraqueza, dor nos ossos. Então, o paciente não se sente bem. E o baço cresce bastante, porque muitas vezes é lá que a medula é produzida, porque não dá para produzir na medula, né? E uma outra característica, né, da mielofibrose é justamente o risco de trombose. Então, essas são as características da doença. Doutora, e aí eu queria que você explicasse também o que é a trombose, né? E quais são os sintomas dessa doença. A trombose é quando há a formação de um trombo ou de um tampão de plaquetas e fibrina que vai ali se depositar tanto no vaso venoso quanto arterial. Então pode ser uma trombose arterial e pode existir uma trombose venosa. Tanto artéria quanto veias podem estar acometidas. No caso particular da mielofibrose, existe neoplasias mieloproliferativas Filadélfia negativas, né? Que daí você tem a trombocitemia hemorrágica, que cursa com um número de plaquetas bem alto, a mielofibrose primária, que dessas é a que tem maior risco e precisa realmente de um tratamento, e a policitemia vera. Então, nessas três doenças, existe um risco de trombose aumentar. Existe um gene que foi descrito nas três doenças, ele está presente em 95% das policitemias vera, em cerca de metade aí da mielofibrose e da trombocitemia hemorrágica, que chama JAK2. E esse JAK é uma mutação nesse gene, né? JAK2, uma posição lá, que é 617, é a troca de aminoácidos nesse gene, né? Uma mutação que acontece nesse gene. E aí, quando existe esse gene, existe ainda um maior risco de ter a trombose. E aí, onde que pode dar a trombose? Em qualquer veia do corpo, né? Veia ou artéria. E aí é comum, né, a trombose venosa dos membros inferiores. Nas doenças mieloproliferativas, principalmente relacionadas ao JAK2, existe um aumento do risco da trombose ali no leito vascular do fígado e do baço. É o que a gente chama de trombose esplâncnica, nome meio diferentinho, né? Porque dá uma trombose ali naquelas veias que circulam ali na região da barriga, do abdômen. E isso pode causar problemas para o fígado, que ele vai ficar sem a oxigenação adequada, isso pode até levar a cirrose, isso pode levar a ascite, né, água na barriga. Então, isso é um tipo de trombose que ocorre comumente aí nas neoplasias mieloproliferativas, incluindo a mielofibrose primária, que é o que a gente está conversando, né? Principalmente aquelas que têm esse gene JAK2 positivo, têm um maior risco disso.
Tá gostando desse conteúdo? Se inscreve aqui no canal da TV Abrale e confira todos os nossos vídeos falando sobre cânceres e doenças do sangue. E uma vez que o paciente com mielofibrose é diagnosticado com a trombose, como que funciona o tratamento? Antes disso, é bem importante, né, que esse paciente seja, de fato, bem acompanhado, né, por um colega, por um hematologista, já para a gente tentar prevenir esses fatores, né? Então, muitas vezes o médico vai dar aspirina, que é uma das proteções para que não ocorra esse tipo de trombose. Em algumas neoplasias vai deixar as plaquetas, os leucócitos mais dentro da faixa que tem que ficar, porque se ficar muito alto, o sangue vai ficar muito grosso e aí vai trombosar, né? Então precisa ter o controle da doença, precisa da aspirina muitas vezes, tem que só ter cuidado quando a plaqueta é muito alta, porque às vezes pode dar hemorragia também, né? Então esse cuidado precisa ter, mas o hematologista vai saber guiar direitinho, né? Esses são um bom acompanhamento, boa aderência ao tratamento que é passado para deixar os leucócitos e as plaquetas e a hemoglobina nos níveis que elas têm que estar, e a aspirina. São essas as medidas, digamos assim, que vão diminuir esse risco de trombose. São medidas profiláticas. Funciona como prevenção, doutora? Isso é prevenção, a gente chama de profilaxia, é igual a prevenção. Prevenção é assim, repetindo, deixar um bom aderência ao tratamento, um bom acompanhamento com o hematologista, as células têm que estar nos limites recomendados, né, para proteger se tem leucócito muito alto, se tem a plaqueta mais alta num paciente de risco, se tem o VG na polissemia acima de 45, esses são fatores de risco para trombose. Então, um bom acompanhamento com o hematologista vai fazer o paciente ficar dentro daqueles níveis que são mais seguros, né? E a aspirina é fundamental também para proteger, para prevenir a trombose. Uma vez que a trombose está instalada, aí a gente tem que tratar. Então, esses pacientes precisam realmente tratar com anticoagulantes. Atualmente, a gente acaba utilizando mesmo esses anticoagulantes mais modernos, que são comprimidos, né? A gente chama os DOACs, né? Que são esses coagulantes de última geração, por assim dizer. Às vezes, isso é um desafio, porque, lembra, eu falei que podia dar cirrose, ascite. Então, uma coisa que acontece muito é dar varizes no esôfago, porque como a trombose entope ali, as outras veias incham, porque não conseguem fazer um fluxo. Toda vez que você tem um entupimento, o que acontece? O sangue não consegue andar. Então, as veias incham para cima. Para cima do fígado é onde? Esôfago. Então, aumenta as veias do esôfago e muitas vezes essas veias, a parede às vezes é fininha, né? Sangra. Então, pode acontecer sangramento por varizes de esôfago. E aí tem que ir lá com a endoscopia secar essa varize, para ela não sangrar. E se você está usando anticoagulante, esse sangramento pode ser pior mesmo, né? Então, por isso que eu digo que é um desafio. A gente tem que anticoagular, mas existe um pouquinho desse risco de sangramento. Então, esse equilíbrio precisa ter uma grande experiência mesmo do hematologista, ele tem que ir acompanhando o paciente, né? Vendo a propensão e, se possível, realmente manter a anticoagulação para essa trombose não evoluir. Mas em alguns casos isso é muito difícil mesmo, sabe? Porque você tem que achar o equilíbrio entre a trombose e o sangramento. Doutora, e aí a minha última pergunta é até uma pergunta mais pessoal, mas o anticoagulante ele não serve como prevenção, como forma de prevenção? O problema, Malu, é que se você faz o anticoagulante antes da trombose bem estabelecida, você ganha o risco de sangramento. E você consegue uma proteção só com aspirina e com um bom controle. Então, a gente sempre diz, né, que remédio tem que ser bem indicado. Ele precisa trazer o benefício. O papel do anticoagulante é bem estabelecido, no tratamento. É quando essa trombose está bem estabelecida. Antes disso, essas outras medidas, elas são mais eficazes e seguras. Lembra, a gente vai ter que equilibrar entre o risco do medicamento e o benefício que ele dá. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. Então, via de regra, a não ser que tenha algum outro fator que leve a uma anticoagulação, uma história prévia de trombose, outros fatores de risco muito importantes, aí até se considera, né? Mas
De modo geral, o uso desses pacientes é mais quando você está lidando com uma trombose estabelecida, o uso desses anticoagulantes. Entendi, perfeito, doutora. E aí, agora caminhando para o nosso encerramento, queria pedir para você fazer aí suas considerações finais sobre a importância desse tema da gente falar e te agradecer mais uma vez pela sua participação. Tá bom, obrigada, Malu. É um tema importante e sensível, porque eu acho que muitos pacientes passam por isso, né? Eu acho que a grande mensagem aqui é procure realmente um acompanhamento com o especialista, converse com seu médico, estabeleça aí essa parceria, porque é muito importante, porque os tratamentos, eles são muito individualizados também, né? Então, aquele médico que acompanha o paciente, ele é mais capaz de tomar a melhor decisão para aquele momento, para aquele paciente específico. Então, esse acompanhamento, a aderência ao acompanhamento e ao tratamento é muito importante. A pessoa se cuidar bem, né? Essa é a mensagem aqui. A medicina está evoluindo muito sempre. Isso tem trazido novos horizontes aí para os pacientes com mielofibrose e outras neoplasias. Então, é muito importante aí essa parceria entre o médico e o paciente para que tenha uma boa saúde de qualidade. É isso, muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês, Malu. E você, querido telespectador, que ficou com a gente até o final, não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. E, claro, se inscrever aqui no canal da TV Abrale, que semana que vem tem mais, hein?